Meus colegas de trabalho, nós hoje vamos falar sobre um tema que eu espero, ao longo desses meses, mas até junho, mais concretamente, iniciarmos uma série de conversas sobre a relação entre teosofia, sociedade teosófica e mediunidade. Acho que o tema é, mais uma vez, já falei sobre esse tema aqui em outras oportunidades, o tema é, mais uma vez, bem oportuno, porque os fatos estão aí no dia a dia, em nosso cotidiano. As nossas dúvidas com relação à mediunidade e de como nós, como estudantes de teosofia, podemos tratar esse assunto, essas dúvidas, acredito que estejam bem latentes, né? E acho o tema, então, bem oportuno, e sempre fui de opinião que esses temas espinhosos deveriam ter o seu lugar de discussão e trato em nossas lojas. Em outras palavras, não fugirmos do assunto. Porque se não tratarmos esses temas aqui, as pessoas vão se informar fora. E normalmente, via de regra, não com muita precisão, vão ficar com ideias um tanto deformadas, não somente sobre a teosofia, mas também sobre mediunidade. Ok? Obviamente que eu não vou esgotar esse assunto, porque é um assunto extremamente complexo, né? Mas eu espero que possa fornecer instrumentos para que vocês mesmos elaborem os seus pensamentos e o seu pensar sobre o assunto teosofia, sociedade teosófica, mediunidade. Nós vamos fazer aqui uma série de 6 encontros. Vamos começar por esse. Hoje nós vamos tratar de teosofia e mediunidade. Vamos ver o aspecto histórico disso, dessa relação, desse relacionamento. Entendeu? Vamos ver como ao longo do tempo esse relacionamento se apresentou. No encontro de março nós vamos falar sobre os cientistas. A ideia é trazer o que os cientistas falaram sobre esse tema, principalmente na segunda metade do século XIX. A maioria desses depoimentos, dessas falas, permanecem desconhecidos até hoje. Até hoje, a fala desses homens ilustres, que colocaram inclusive a sua profissão, o seu bom nome em jogo, tratando desse assunto naquela época. Então, como até hoje, nós estudantes de ocultismo desconhecemos o depoimento desses cientistas que se debruçaram longamente sobre o assunto. Vocês, acredito, terão surpresas quando nós tratarmos desse assunto aqui. E a relação de muito deles, inclusive, com a sociedade teosófica e com a própria Blavatsky. Em abril nós vamos ver as escolas espiritualistas, de como essas escolas procedem em relação a esse tema, qual a relação com a teosofia, entendeu? Isso nós vamos estudar em abril, bem interessante também, do ponto de vista de outras escolas. Normalmente nós sabemos como o espiritismo vê a questão da mediunidade, ou como a teosofia em determinado momento se pronuncia sobre isso, nós estudantes de teosofia. Interessante, então, nós conhecemos também como outras escolas veem esse assunto, escolas espiritualistas e mesmo as religiões tradicionais encaram esse assunto. Em maio nós vamos estudar os Mahatmas, que são espíritos de seres humanos desencarnados, são seres humanos vivos, longevos. O que eles falavam
sobre essa questão de médiuns e mediunidade. Como Blavatsky acompanhou isso? Isso aí em maio. Em junho, um outro tema espinhoso, mas acho muito interessante. Blavatsky era médium? Essa discussão já existia no século XIX e continua existindo até hoje. Até hoje. Muita gente afirmando que ela era médium, muita gente dizendo que ela não era médium, e essa discussão nós temos até hoje. Só que normalmente é um outro assunto que não se conversa muito nas rodas filosóficas. E em julho, fechando os nossos encontros sobre esses assuntos, a relação da mediunidade com o autoconhecimento. Existe essa relação? Até onde a mediunidade é um obstáculo ou até onde ela pode ajudar a nossa função principal, acho que ninguém discorda disso, nosso objetivo principal nessa existência aqui, que é o autoconhecimento. A relação da mediunidade com o autoconhecimento, nós vamos ver no último encontro de julho. Hoje, nós vamos então tratar sobre o histórico das relações entre teosofia, sociedade teosófica e mediunidade, que é um estudo fundamental, na minha opinião, muito importante, entendeu? E não se pode passar um largo disso. Porque foi através dos fenômenos, inclusive, que Blavatsky chamou a atenção do mundo. Foi através dos fenômenos que ela chamou a atenção para a questão da teosofia, dos ensinamentos dos antigos, daquilo que nos vem do Oriente, do legado que nós temos à nossa disposição. Mas para chegar a essa constatação, ela teve que antes acenar com os fenômenos. É uma estratégia de aproximação. Então não se pode ignorar os fenômenos. Eu acho, é a minha opinião, não se pode ignorar, porque foi através desses fenômenos que a teosofia chegou até nós. Entendeu? Então falar, não me interesso por fenômenos, eu ouvi gente de muito conhecimento falar isso para mim. Então eu tentei conversar sobre mediunidade. Estava começando na sociedade teosófica. Ele falou, eu nunca me interessei por esses assuntos. Eu pensei, não falei, deveria se interessar. Entendeu? Deveria se interessar. Bom, então, hoje nós vamos falar do histórico desses acontecimentos. Como sempre, eu vou fazer o seguinte, são 6h15, eu vou falar... Ah, o negócio tem ali dentro. Não, pode deixar, tá aqui. O negócio tem dentro. Caiu. Acho que é o negócio... Ele mora aí dentro. É do sininho tibetano aqui. Ah, ele mora aí dentro. Ele mora aqui? Mora no buraquinho da frente. Ah, não sabia. Bom, depois você conhece o buraquinho dele. Esse é o buraquinho. Vou falar do histórico hoje. Eu vou falar de 6h15, são mais ou menos 6h15 até 15 para as 7, um pouquinho antes disso, tá? Vocês terão a paciência, mais uma vez, de me ouvir falar durante esse tempo. É pouco tempo, dá para memorizar, inclusive, as questões que vocês quiserem levantar depois. E, enquanto isso, eu vou vou procurar ser bem sintético, espero que eu seja bem sintético, para apresentar esse estudo interessante para vocês. Porque como se eu falar em mediunidade, teosofia, sociedade teosófica, as pessoas acham que existe uma posição sobre o assunto. Daí a confusão. Eu, como cheguei à sociedade teosófica, egresso do espiritismo, onde trabalhei direto durante 7 anos com mediunidade, como médium, só que eu trabalhava literalmente 24 horas por dia, inclusive durante o sono, à noite. Então eu posso dizer que devo ter uns 14 anos de trabalho, que eu trabalhava dobrado, entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar saber o que a teosofia falava sobre o assunto. Aliás, eu cheguei por força desses estudos, que quando eu parei com o trabalho mediúnico, eu me dediquei. São mais ou menos uns 40 anos estudando isso. Então, eu primeiro me deparei com as primeiras posições da teosofia, porque eu fui para os livros clássicos, eu fui para os básicos. Eu comecei com Leandro Chaves da Teosofia, depois peguei Isis Sem Véu, entendeu? Então, eu peguei aquela posição da teosofia do primeiro momento, que eu digo, do primeiro momento, entendeu?
que dá base hoje para um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Go to Blavatsky, Back to Blavatsky, que está em cima desse primeiro movimento. E eu achava que essa era a posição oficial da teosofia sobre o assunto. E interessante também porque a teosofia nos ensina que nós aqui exercemos o livre pensar. Muita coisa do que eu vou falar aqui são posições pessoais. Espero estar lúcido enquanto estiver falando aqui. Quando se for uma posição pessoal, eu falar, essa é uma posição pessoal. Agora, o meu estudo, ele está baseado, fundado em bibliografia teosófica. Eu não estou inventando nada. O que eu vou falar daqui para frente está alicerçado em bibliografia teosófica, em estudo de teosofia. Não foi uma coisa que eu deduzi, que eu imaginei. Okay? Então eu falava, a teosofia pensa isso sobre mediunidade. Tempos depois eu comecei a me deparar com outras posições sobre o assunto e estranhei. Eu falei, bom, então não é exatamente aquilo que eu li lá no começo. Entendeu? Aqui já está falando de outra forma. Então eu percebi que a posição da teosofia, da sociedade teosófica com relação à mediunidade, ela sofreu evoluções, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Particularmente, opinião pessoal, eu acho isso bom. Não vejo problema nenhum nisso. Você fazer mudanças ao longo do tempo. Porque o poeta já falava, o tempo não para. Entendeu? Então é natural que você, de acordo com as circunstâncias, né, você também modele o seu modo de pensar. Né? Modele o seu modo de pensar. Você não é uma coisa monolítica. Né? Você também evoluciona de acordo com as mudanças também que o tempo, o meio ambiente, a sociedade, o mundo vai fazendo. As coisas mudam. Mas existem pessoas que acham que o modo de pensar tem que ser aquele lá do primeiro tempo. E que não se deve acrescentar mais nada do que já foi dito. Eu respeito o ponto de vista desses irmãos, mas não concordo. Entendeu? Acho que as coisas mudam. Para mim é óbvio que as coisas mudam. Entendeu? E para você partir da premissa de que o que foi dito naquele primeiro tempo é imexível, imutável, entendeu? É você imaginar que aqueles livros foram ou ditados por Deus, ou o próprio escreveu, pelas mãos de Blavatsky, ou de uma outra forma, entendeu? Esse tipo de pensar nós conhecemos. Nossos irmãos de religiões tradicionais fazem mais ou menos a mesma coisa. A Bíblia é uma obra de Deus. Eu digo que a Bíblia é uma obra muito inspirada de homens, alguns, com conexão realmente com o divino. Você pega salmos ali que dá para chorar dentro. Você percebe a profundidade espiritual daquele irmão que escreveu aquilo ali. Era um conectado, estava no religário, e estava, entendeu? Agora, dizer que foi Deus que escreveu, eu já contei essa historinha aqui algumas vezes, né? A gente vai ficando cuidado, vai ficando repetitivo. Eu estava sentado esperando um ônibus numa rodoviária, senta um senhor perto de mim com uma Bíblia. E me cumprimentou, boa tarde, meu filho, conhece esse livro? Eu falei, a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Eu falei, eu li o Novo Testamento, alguma coisa do Velho. Eu falei, então leia, tem um conselho, leia tudo, porque foi escrita por Deus. Tem. Aí eu fiz uma maldade. Eu falei, se eu já leu o Bhagavad Gita? Aí como? É o Bhagavad Gita. É um livro que os hindus dizem também que foi o divino que fez. Foi o próprio Krishna, o próprio Deus que mandou. Você devia ler também ele. Ah, sim. Então, é o seguinte, aquele primeiro tempo teve posições importantes para o movimento, fundamentais mesmo. Mas elas evolucionam, como tudo nesse mundo, ao longo do tempo. Com as yugas e tudo mais, as rondas, se evoluciona, nada está parado. Bom,
feito esse introito, vamos falar então dos tempos e de como a sociedade teosófica via a mediunidade ao longo dessa história. Ok? No primeiro momento, eu digo que o primeiro momento vai na fundação, de 1875 até mais ou menos final do século XIX, quando Blavatsky desencarna em 8 de maio de 1891. Como eu disse a vocês, a posição que inspira o movimento, que é antigo, bem antigo, mas atualmente vocês também conhecem com o nome de Beck to Blavatsky. Blavatsky escreveu, tem problemas até para tradução, já tem gente traduzindo de novo, vertendo de novo a doutrina secreta, porque aquela não está exatamente como Blavatsky, ele acha que Blavatsky falou, entendeu? Esse é o primeiro movimento. Esse primeiro movimento tem uma posição assim, mais dura em relação à mediunidade, mais dura. E aí nós precisamos entender que não existem as coisas dissociadas do contexto histórico. O que está acontecendo no mundo, entendeu? Do que está acontecendo, por exemplo, na história da mediunidade. E a história da mediunidade, naquela época, nesse período, a mediunidade se apresentava de uma forma avassaladora. Acontecia no mundo inteiro, na época de Kardec, inclusive, metade do século XIX, o fenômeno conhecido das mesas girantes. Isso era brincadeira, inclusive, de reuniões da alta sociedade, de pessoas que se reuniam e botavam uma mesa redonda, sentavam em volta da mesa, para a mesa poder responder. Entendeu? Os fenômenos estavam se apresentando dessa forma, e de uma forma avassaladora. Entendeu? Não se pode perder isso de vista quando se analisa esse primeiro momento. Entendeu? Não pode perder isso de vista. Senão vai também não entender por que os Mahatmas e Blavatsky foram tão duros com relação à crítica da mediunidade. Era preciso que fosse assim, na minha opinião. Era preciso que fosse assim. Porque havia um perigo eminente, entendeu? Com esses fenômenos acontecendo da forma que estavam acontecendo. Eu costumo dizer, quando me perguntam por que eu me afastei de trabalho mediúnico, se eu nego a mediunidade, eu costumo responder: é óbvio que não. Eu tenho certeza que existe. Mas porque eu sei que existe, eu não imagino, nem acredito que exista não. Eu sei que existe, eu sei que ela é muito mais complexa e muito mais perigosa do que vocês imaginam. Eu costumo falar isso e falo de experiência direta, é isso que eu estou falando. Então, a posição era dura com relação à mediunidade, porque ela estava sendo feita de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nenhuma orientação, na base de brincadeiras, de que os espíritos estão falando, de mesas girantes, coisa do tipo. Bom, Blavatsky, no primeiro momento, ela se declara espírita, inclusive. As pessoas estranham. Mas ela disse que era espírita. Ela se declara espírita no primeiro momento porque havia uma missão para que ela defendesse o espiritismo nascente, que estava sendo duramente atacado também, dessa vez por jornalistas, pessoas que na época já pegavam médios em situações fraudulentas, entendeu? Havia uma série de críticas contundentes sobre a atitude dos médios e essa questão da mediunidade. Blavatsky tem uma posição espírita para poder defender o movimento, que aí tem que se entender na história, por exemplo, dos movimentos espiritualistas, que era importante essa defesa, porque naquele momento o materialismo assombrava, o materialismo tornava-se uma força perigosa na sociedade humana. Vamos pensar que no final do século XIX é a antessala de duas grandes guerras mundiais. A espiritualidade previa isso, antevia isso. Ela não vai mudar a karma da sociedade. Ela pode tentar ajudar, ela pode tentar
nos inspirar para que as coisas não sigam exatamente aquele rumo. Não por alterar o rumo, se a sociedade decide que é daquela forma que vai ser feita a coisa. E estouraram 2 grandes guerras mundiais no século XX. Então, Blavatsky teve essa missão de defender o espiritismo, defender dos ataques da ciência materialista da época e dos jornalistas que tendiam a detonar o movimento como um todo. A coisa está muito séria. Entendeu? Depois que passou esse momento, então ela recebe orientação para começar a falar sobre a verdade dos fenômenos, de como esses fenômenos realmente acontecem. Entendeu? Mais tarde, isso aí quem está falando é Occult, ela, HPD, lhe disse que a eclosão de fenômenos fora consagrada pela Irmandade de Adeptos como recurso evolutivo. Aqui para nós no Ocidente, crer que existe vida após morte e crer no karma, começar a entender o karma, isso seria um passo gigantesco, um passo muito grande, entendeu? Um passo muito grande. Isso aí mudaria muito a nossa base filosófica religiosa, se acreditar na vida pós-morte e no karma, começar a entender o karma. No Ocidente, que está acostumado com Deus interventor, que tira do homem a responsabilidade das suas escolhas, dos seus próprios atos. Entendeu? No Ocidente, que acha que você morreu e vai ficar quietinho lá esperando Jesus voltar para te julgar. Entendeu? E que não tem uma ideia muito clara como é que aí você vai ficar quietinho, aonde, de que forma. Então, é basicamente uma ideia materialista, morreu, acabou. O materialismo, morreu, acabou. Se você morreu, acabou, você está fazendo o que aqui? Por que você vai ter que ser caridoso? Que você, afinal de contas, para quê? Por quê? Vamos gozar a vida, meu. Morreu, acabou, a minha vida é essa aqui. Então, foi para isso que nós foi para isso que nós vimos a sociedade teosófica e a teosofia começar a tentar influenciar. Mas a sociedade teosófica e a teosofia, além do karma e da reencarnação, ela trazia toda a tradição oriental. Ela trazia uma filosofia profunda, metafísica, aurida no Oriente. Era isso que ela resgatava também numa época colonialista. E onde normalmente não se deve dar atenção ao que vem de nativos, seria aquele pessoal lá do Oriente. É ensinar o que para nós aqui ocidentais? E isso Blavatsky vem resgatar também, nós devemos isso a ela. Blavatsky falava o seguinte: há o perigo da magia negra, porque quando você mexe com forças que não domina, que não conhece ou conhece pouco, esse limite entre a magia branca e a magia negra é um fio muito tênue, é um espaço muito pequeno, esse que separa de um lado a magia branca e do outro a magia negra. Você pode estar achando que está fazendo uma magia branca, está obrando para o bem, e de repente está na mão esquerda, está na magia negra. A coisa é muito complicada, entendeu? Há o perigo da magia negra, para a qual todo mundo, especialmente a América, por força dos fenômenos que ocorriam de forma avassaladora, está correndo tão rapidamente quanto pode. Só o conhecimento amplo da real natureza psíquica e espiritual do homem, Blavatsky orientava muito para o conhecimento, inclusive, dos corpos do homem, dos seus veículos, para poder entender um pouco de mediunidade, poderá salvar a humanidade de grandes perigos. E ela fala: recebi ordem de começar a contar ao público a verdade sobre os fenômenos. Que a maioria daqueles fenômenos que ocorriam ali, na verdade, não eram seres humanos encarnados. Que existe muito mais criaturas do outro lado do que ser humano desencarnado. E qualquer arrepio que você tenha não é necessariamente o ser humano desencarnado. A coisa é muito mais complicada. Eu falei aqui, é dolorosamente cruel a forma como as pessoas são crédulas. Impressionante. Entendeu?
a coisa é muito mais complexa. Entendeu? Recebi hoje, começaram a contar a público a verdade sobre os fenômenos e seus médiuns. E agora o meu martírio vai começar. Vai lá para baixo. É ela que defendeu lá no início, eu falei, agora eu vou dizer como é que as coisas ocorrem de fato. Nesse momento que ocorre, inclusive, a dissensão de muita gente na sociedade teosófica, inclusive espíritas que estavam na sociedade teosófica, muitos se retiram depois que ela começa a falar de como esses fenômenos ocorrem. Isso aí é bom que a gente deixe claro o seguinte, isso não foi invenção de Blavatsky. Isso aí é um conhecimento oculto, antigo, inclusive um conhecimento de fontes orientais, de irmãos que levaram a vida inteira pesquisando isso, meditando em silêncio, em práticas devocionais profundas, em iniciações místicas, entendeu? Passando por várias iniciações. Quer dizer, o que ela trouxe não foi nada da cabeça dela. As pessoas foi uma exposição dela com relação. Ela não tem nada dela. O que ela trouxe foi testemunhos antigos sobre isso. Foi só isso. Entendeu? Acho que ela tentou trazer uma contribuição para o estudo dos fenômenos. Entendeu? Foi mal interpretada na época. Ela sabia que ia acontecer isso. Entendeu? E ela sofreu muito, inclusive, por causa disso. Foi muito atacada por causa dessa posição. Em Sem Véu, no primeiro volume, vocês vão encontrar o seguinte: toda a questão dos fenômenos reside na correta compreensão das filosofias antigas. Toda a questão dos fenômenos reside na correta compreensão das filosofias antigas. Ok? Eu tenho um quadro aqui sobre as criaturas que vivem no astral. Não estou falando do mental, só estou no astral. Também tem criaturas do mental inferior, tem criaturas do mental superior. Entendeu? No astral, no panteão hindu, há nada mais do que 350 mil criaturas. Entendeu? De várias espécies de espíritos, incluindo elementais que os brahmanes chamam de daityas. Isso é véu. Livros védicos tratam sobre esse assunto também. Tem o nome aqui de 2 livros, que é da coleção dos Vedas, que tratam dessa questão. Eu estou querendo dizer que essa questão é muito antiga, é muito mais antiga do que se imagina. Isso não apareceu no século XIX. Isso já é estudado e conhecido pelos orientais principalmente, há milênios. Né? No segundo momento, vai do final do século XIX até meados do século XX, já na fase de Anipesa, de Libita. Ficou conhecido esse período como neoteosofia. Eu vou falar sobre a fala de Annie Besant, que ela pronunciou na Aliança Espiritualista de Londres, onde ela foi convidada a falar, isso em 1898, final já do século XIX. Considero a estes 2 movimentos, a teosofia e o espiritismo, como uma parte da mesma tentativa feita para induzir ao mundo a luta contra o materialismo e levar o pensamento humano para uma direção espiritual. É por isso que os considero como procedendo, ambos, daqueles que trabalham pela elevação moral e pelo progresso da humanidade. É mister tirar dos espíritas a ideia de que nós negamos a realidade dos seus fenômenos. No passado, atribuiu-se uma importância exagerada à teoria dos cascões ou cadáveres astrais. Quer dizer, ela está dizendo que no passado essa posição exagerada é a posição mais dura com relação a isso que eu comentei logo no início do trabalho. Afirmamos sempre que, enquanto algumas destas comunicações poderiam ser desta natureza, realmente de cascões e outras criaturas, boa parte delas também provinha dos desencarnados.
Então a posição de limpeza aqui já é mais mediadora com relação ao assunto. Porque nós estamos em outro tempo também. Nós estamos em outro tempo. Eu preciso que você entenda isso. O terceiro momento vai do meados do século XX até o momento atual nosso, e que fica conhecido com o nome de Nova Teosofia. Principalmente a partir de Celirã. Esse período intermediário. No final do século, depois de Anibesa. Então ia de Anibesa, como é que era? Era Neo-Teosofia. Neo e agora Neo, agora é a Nova. É conhecido como Nova Teosofia. Entendeu? Que vem principalmente a partir de Celirã para cá. Entendeu? Com a ligação krishnamurtiana da teosofia, que ficou evidenciada principalmente a partir de Radha Bunier. Entendeu? Onde a discussão sobre fenômenos essa discussão foi esvaziada, com a retirada da ênfase nos fenômenos. Que a ênfase, a partir daí, passa a ser, inclusive, mais o autoconhecimento. E levando o foco para o autoconhecimento, com a influência direta de Krishnamurti, naquilo que a gente conhece como Nova Teosofia. Então, o que podemos concluir sobre a posição da sociedade teosófica nesse primeiro trabalho aqui? Agora são opiniões minhas. Né? Ela não negou a mediunidade em nenhum momento, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro momento. No primeiro momento, ela foi bem dura com relação à crítica, porque fazia-se necessário, para que a coisa não escambasse mais do que já tinha descambado. Havia um perigo iminente, como eu falei aqui. No segundo momento, ela já faz uma mediação, entendeu? Ela já suaviza, digamos assim, a crítica com relação à mediunidade. E evolucionou com o tempo, mas manteve sempre a posição de cautela, mesmo assim, de cautela diante do fenômeno, alertando sobre sua complexidade e perigo. Nos 3 tempos aconteceu isso, a cautela com relação ao fenômeno. Alertou para não ser perdido de vista o fundamental autoconhecimento, no sentido de unidade. Os 3 tempos está previsto e está presente isso aí. O sentido de unidade e a necessidade da busca do autoconhecimento, que é o principal. O resto é acessório. Gravita em torno. O centro, o eixo, é o autoconhecimento. O eixo da roda é o autoconhecimento. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse assunto. Agora, como eu prometi, a palavra está aberta.